E aí o treinador vai me dizer na coletiva que o time sentiu o gol. Pô, sentimos o gol numa falha individual. Gente, sentir um gol no amistoso contra o Japão, imagina o que vai sentir num jogo decisivo de Copa do Mundo. Aí depois disso, veio o Fabrício Bruno, que errou, né? Quase chora depois de um amistoso contra o Japão. E aí diz, desculpa, só peço que as pessoas não sejam covardes. Gente, que covardia! Covardia pra mim é quando alguém fala alguma coisa nas costas, é quando alguém faz alguma crocodilagem, né, como a gente fala. Agora, se criticar um lance ridículo como o que aconteceu é covardia, pô, então me desculpa, eu vou ter que ser covarde. Como é que eu vou deixar de falar de uma falha bizarra como aquela? Aí depois ele faz um gol contra ainda, que muitos dizem, mas ali não tinha o que fazer. Tinha. Tinha como ele chutar pra cima, pra fora. Eu sei que a bola foi forte, mas vários jogadores ali tirariam. Aí o Hugo Souza, na minha opinião, falha no terceiro gol. Já tô vendo muita gente. É uma covardia criticar o Hugo. Por que é covardia? A bola foi no meio do gol. Mas foi queima-roda. Tá bom, foi em cima dele. Ele poderia tirar pra... Logo depois ele espalma uma bola, que ela quase entra, que ela vai no meio do gol, ele espalma pra cima, a bola quase entra. Por que não pode criticar? É o que eu falo, Mauro César Pereira. A gente já teve muita geração, até do Vampeta mesmo, em eliminatórias que ele lembra, que perdia. Agora, não tinha esse vitimismo. A do Romário, quando era criticado, ele mandava vai pra aquele lugar, vai se fu, eu me garanto dentro de campo. Agora não. Agora perde um amistoso pro Japão e fica um vitimismo, um exagero. Foi ridículo. E tem que ser falado, Mauro. Não dá pro Brasil sofrer um apagão porque levou um gol pro Japão, Mauro César Pereira. Eu não acho que seja apagão, não. Eu acho que o time estava muito desfigurado no segundo tempo, né? Um time bem diferente daquele... Não vai ser esse time na Copa do Mundo. Vai ser bem diferente disso aí. Não vai ser esse. Ele fez várias experiências, o time ficou desfigurado e aí tomou gols em falhas individuais muito graves, né? A primeira falha do Fabrício Bruno é uma falha gravíssima. Depois, de fato, ele teve de minimamente, não impediu o gol, que ele dava para ele rebater aquela bola que estava entrando, ele chutou para dentro do gol. E a falha do Hugo também. Logo depois também, quase o Hugo engole um frango, a bola passou no meio dos braços dele, por sorte subiu. Ele conseguiu tocar e ela subiu. Mas tentou agarrar a bola, assim, não sei muito bem o que ele quis fazer. Foi um lance também de um erro técnico ali que quase resulta no quarto gol japonês. Eu acho que assim, o Ancelotti ele fez experiências, teve a última oportunidade, que foi essa, não acho que ele possa fazer mais experiências nos próximos jogos. Não dá mais tempo, ele tem mais uma data FIFA em novembro, depois em março, então é hora de definir boa parte do grupo, não chamar mais quem não pode contar, chamar quem ele não chamou dessa vez, eventualmente possa colaborar e seguir o caminho dele. O Hugo, acho que é um goleiro que não tem nível, sempre falei isso, para jogar em seleção brasileira, um goleiro que erra muito. Não significa que ele seja um mau goleiro, que ele não seja um bom profissional, não é isso. Ele não está no nível da seleção. O nível de seleção brasileira é sempre um nível mais alto, a cobrança maior, por uma razão muito simples. Você seleciona os melhores jogadores brasileiros do momento, em tese. E ele não é o melhor goleiro. Tem goleiros melhores do que ele. Aqui no Brasil e lá fora. Né? Melhores, mais experientes. Se ele quiser o Hugo para ser pegador de pênalti, se ele decidir que, havendo uma decisão de pênalti, vai colocar um goleiro para isso, até posso entender que o Hugo seja mais eficiente do que outros, do que o Alisson até. Ele, de fato, ele é muito bom nesse fundamento. Mas isso não basta. O jogo não é uma disputa de pênalti. O jogo é um jogo de futebol. Você tem que saber, você tem que ser eficiente nas defesas embaixo das traves, nas saídas de gol, no jogo com os pés. Tem vários predicados hoje que os goleiros precisam ter para atender a demanda. O pênalti é algo bem específico. Agora, se ele quiser ter, como a Holanda teve, lá com o Van Gaal, né, em 2014, o Tim Krul, né, que era o goleiro que ele usava para pênaltis, ok. Tudo bem, então já defini isso, já conversa com o titular, que é o Alisson, olha, é disputa de pênalti que vai pegar o Hugo, não é você. Já prepara o ambiente para evitar uma situação chata, como aconteceu recentemente no Racing. O Racing estava jogando contra o Peñarol, o titular era o Arias, o reserva o Cambeses, que agora é o titular. Aí, como o Arias tem um índice ridículo de defesa de pênalti, é menos de 20%, de 15% de vezes a bola não entra. É horroroso, é horroroso. Ele não pega pênalti nenhum praticamente. E o jogo caminhava para os pênaltis, o técnico, o Gustavo Costa, ele trocou no final, tirou o Arias e colocou o Cambeses. Mas não tinha combinado, claramente não tinha combinado, que o titular ficou revoltado. O cara saiu cuspindo a abelha africana. E aí saiu o terceiro gol do Racing e não foi necessário sequer disputar pênaltis, né? Mas isso tem que ser conversado antes, né? Olha, eu trouxe o Hugo, para mim ele é o melhor pegador de pênaltis entre os goleiros brasileiros. Então, se tiver pênalti, Alisson, ele que vai pro gol. Eu vou tirar você e vou colocar ele. E pode acontecer até de não poder trocar, né? De repente, já queimou todas as substituições e não poder trocar. Se o jogo pedir as trocas, então, como você pode levar 3 goleiros? Até vai, né?
Acho que dá para levar um goleiro para pegar pênalti, se ele achar isso realmente importante. Não me lembro do Ancelotti usar esse expediente antes, mas, enfim, se ele pensar dessa maneira. Agora, para jogar, o Hugo está abaixo de outros goleiros. Eu acho que aqui no Brasil, o Everton é melhor que ele, várias vezes convocado. Não jogava porque os outros dois eram melhores do que ele, o Alisson e o Ederson. Eu acho que hoje o Everson do Atlético é melhor que ele. Para mim, o Léo Jardim do Vasco hoje é melhor que ele, embora não sejam goleiros perfeitos, não, também erram e tal, mas acho que o Hugo está abaixo desses caras, na minha visão. Na minha visão. E o Fabrício Bruno, é a mesma coisa. Existem zagueiros melhores do que ele no futebol. Olha, até o Thiago Silva, veterano, eu não defendo a sua convocação do Thiago, não. Acho que a fase dele na seleção passou. Mas até o Thiago é mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. E acho que o primeiro gol do Japão é fruto de uma autoconfiança que o Fabrício tem, que é muito maior do que o futebol dele. Ele é mais autoconfiante do que ele é bom. Ele confia muito nele. Ele fala isso, que ele é mais rápido, ele ganha na corrida. Então, essa autoconfiança, acho que o prejudicou. Ele estava com a bola, quando foi ver, a vaca estava indo para o brejo. Isso até, é lógico, abala o jogador. Agora, a crítica não significa ser... vai crucificar, ninguém está crucificando ninguém, está criticando como se elogia quando vai bem. Se ele fizesse uma partida soberba, ele estaria sendo elogiado. Faz parte, é assim mesmo. E a mesma coisa o Hugo. E aí tem um detalhe que eu acho que é curioso. Os dois eram do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com nenhum dos dois. Vendeu o Hugo, emprestou e depois vendeu para o Corinthians e vendeu o Fabrício para o Cruzeiro. O Flamengo não precisava do dinheiro da venda. Vendeu porque preferiu ficar com outros jogadores. Certo? Será que dois jogadores, que um clube brasileiro que tem que pagar multa rescisória, luvas, contrato, comissão para ter o jogador, abre mão dele, será que a seleção que pode apenas apontar, quero você, quero você, quero você, não tem que fazer contrato, não tem que pagar a multa rescisória, né? É só usar o jogador. Paga lá parte do salário enquanto está a serviço da CBF. Será que esses jogadores que um clube abriu mão, faz sentido que eles sejam jogadores da seleção brasileira? Será que a avaliação do Ancelotti está certa? É só uma reflexão, só para pensar. Poderia ser o Palmeiras, poderia ser um outro clube brasileiro. Mas o fato é que o Flamengo não quis ficar com o Hugo e não quis ficar com o Fabrício. O Fabrício seria reserva no Flamengo. Ele queria jogar, então tá bom. Ficou com outros jogadores e ele foi embora. E o Hugo a mesma coisa. Foi emprestado lá para Portugal, depois para o Corinthians e finalmente adquirido em definitivo pelo Corinthians. Não são maus profissionais. Ele não é um mau zagueiro, o Hugo não é um mau goleiro. Mas eles não estão, na minha opinião, no nível que você espera de um jogador da seleção brasileira. E hoje as falhas individuais dos dois foram capitais na derrota do Brasil. Num time muito desorganizado, que é um time cheio de transformações. Não vai ser esse time na Copa do Mundo, vai ser outro. Acho que o Ancelotti, obviamente, percebeu ali muitas coisas. Porque, por exemplo, o Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador para a seleção, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali, ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. E é mais no ataque. Será que ele vai formar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil ter uma linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aí a gente pode lembrar do Zé Carlos, na Copa de 98, né, que fez um outro jogo bom no São Paulo, o Zagallo levou para a Copa do Mundo para imitar passarinho. Né? Imitava passarinho como ninguém. Sim. Eu exime imitador de passarinhos. Né? Curioso, tem a história que quando o Cafu toma um cartão, aí ele chega para o seu pai: quem será que vai jogar? Quem será que vai jogar? É você. Agora imita o Cafu. Imita o Cafu, isso aí. Exatamente. E outro lateral direito que eu acho que foi na Copa, que eu acho que também não tinha nível para a seleção, era o Fagner, que foi jogar contra a Bélgica em 2018. O Fagner, um bom lateral para o Corinthians, para o Vasco, os clubes que jogou, mas não acho que o Tite levou porque era o homem de confiança dele, que jogou com ele. Por acaso, laterais direitos. Então, assim, uma coisa, o cara jogar bem no clube não significa que tem que ir para a seleção. Eu sempre citava como exemplo aqui até 2023 o Germán Cano. O Cano tem que ir para a seleção. Eu não tem que ir para a seleção argentina. Não, mas ele faz muito gol, sim, mas tem atacantes melhores. Tem o Julián Álvares, tem lá o Lautaro, os caras foram campeões do mundo. O Cano não está nesse nível. Agora o Flaco, mais jovem, tudo foi convocado, vai ser observado. Outros jogadores também que eu acho que não dá mais. O Richarlison não dá, gente. O Richarlison está vivendo um dos seus bons momentos, que foi na Copa do Mundo que passou. Não dá. Hoje ele perdeu um gol de cabeça por mau posicionamento. O Estevão foi na direita, fez o cruzamento, ele estava mal posicionado, ele estava sozinho. Cara, o bom atacante que vai cabecear, ele já tem uma noção de tempo de bola, onde a bola vai descer, ele se posiciona corretamente para dar o cabeceio. E ele estava muito na frente, quando a bola veio, ele mal alcançou, cabeceou para fora. Estava sozinho. Sozinho. Um cara na situação dele, ele só está recebendo chance, na minha opinião, porque o Ancelotti trabalhou com ele no Everton, conhece o jogador, ele rendeu bem com o comando do italiano, então ele confia mais pelo passado do que pelo presente. A fase de Richarlison até já foi pior, mas ele não está no nível da seleção. E aí você tem, cara, nem precisa estar jogando, tá? Basta não estar lesionado. Se você tem o Endrick que tu leva o Richarlison, eu não entendo. O Endrick, porque o Xabi Alonso, azar do Xabi Alonso, que não é escala. Azar dele. Porque o Endrick é um atacante jovem, forte, goleador, sabe, um jogador tem tudo para ser um jogador de altíssimo nível, um início difícil no Real Madrid. É para testar, traz o Endrick, pô.
E já mostrou que tem ruevos, né? Porque quando estreou lá com o Dorival, fez gol lá na Inglaterra, na Espanha. Não está jogando porque ele se machucou. Tem a concorrência do Mbappé. O Dorival até podou ele na seleção, viu, Mauro? Também. Ele fez gol contra... Não, e fez gol contra o México. Não, e não chamava mais. Os 3 primeiros jogos dele fez E não Isso. chamou mais, e quando botava... Por exemplo, lembra esse jogo, botou num... Não digo que é mais gelado. Os cadê para jogos mais fácil? Ele botava. Aí pegou ele que meteu contra o Uruguai. Lembra como aqui? Com aquele zagueiro lá, tudo assassino. Sim. No mata-mata da... mata-mata da Copa América. O Vinícius estava suspenso. Até atrapalhou o Endrick na seleção. Agora, o Endrick, eu acho que é um jogador jovem que ele tem que ser trabalhado para ser aproveitado na seleção. Acho que você tem que olhar o potencial. Se o técnico lá no escala, é problema do Xabi Alonso. Agora, tem concorrência do Mbappé. No Mundial apareceu lá o menino lá que Gonçalo fez Garcia. O Gonçalo Garcia, que é espanhol, né? Aí você tem essa questão também, atacante espanhol, jovem também. Então ele tem uma concorrência grande. Houve, acho que é um erro, não sei se foi dos empresários dele quem definiu isso, que foi não escrevê-lo no Real Madrid Castilha, que ele não joga. 5 meses já. Né? É melhor ele jogar no Castilha do que ele não jogar. O Richard seria titular do Real Madrid? O Igor... Jamais. O Igor Jesus, jamais. nem faria parte do elenco. Entendeu? Ele está ali, mas assim, se o técnico não escala, é problema do técnico, tem que olhar o potencial. Ele conhece o Endrick. Eu acho o Endrick um desperdício, cara. Eu fico imaginando assim, se o Endrick virar o jogador que muitos de nós imaginamos que vai virar, né? Eu imagino que sim. Que ele ainda é muito novinho. Né? Ele está agora com o quê? Com 20, né? 19. 19, né? É que ele foi... 19 anos. Nem 20 ele tem. Então, eu imagino que ele vai ser um atacante de primeiríssima linha. Tem tudo para isso. Ele é forte, tem personalidade, é corajoso, encara a zagueirada. Bem na bola. Às vezes até pega um pouco pesado nas disputas de bola ali e tal, enfim, mas é uma questão de amadurecimento. Quer um presente? Tipo Falcão em 78. Coutinho não levou o Falcão em 78. Aí na Copa de 82 eles eram o rei de Roma. Pô, cara, Falcão não jogou na Copa de 78, Coutinho não levou. A gente ficava discutindo isso. Como pode, né? Que erro, né? Que o Falcão já era bicampeão brasileiro pelo Internacional, 75, 76. A Copa foi em 78 e foi tri em 79. Pelo Internacional, jogando com Caçapava, Capediano e Batista, aqueles caras todos no meio campo. E não foi na Copa do Mundo da Argentina, por uma escolha errada do Coutinho, na opinião de muita gente. Então não estou comparando ele com o Falcão, estou dizendo o seguinte, é um jogador talentoso, jovem, e que de repente ele não for na Copa. Cara, são 26 jogadores. Aí vai o Richarlison, o Igor Jesus, é um bom jogador e tal, mas cara, sinceramente, eu acho que ele deveria investir nesses caras. Como eu acho que ele tem que investir muito no Estevão. O Estevão tem que jogar. Estevão tem que jogar. Esses caras têm que ser preparados para ganhar cancha, para chegar na Copa do Mundo, a camisa não pesar, com mais personalidade, mais confiança do técnico. Eu acho que passa muito por esses garotos aí, eles com o Vinícius, com o Rodrigo. Último jogo do Endrick, 18 de maio. Isso